Para que a gente possa trabalhar o conteúdo da apostila 1 de sua página 70, é necessário que a gente lembre que dentro do que a gente trabalha na nossa rotina de entendimento do universo, ainda estamos em patamares muito, mas muito rasteiros. O entendimento do universo ele é uma curiosidade que vem de longas datas, desde o início da humanidade, que a gente procura descobrir as informações. Os gregos, através de pensadores como Aristóteles, os grandes historiadores, os grandes escritores como Júlio Verne, quando escreve livros que narravam essa preocupação com o universo. Júlio Verne tem um livro chamado Da Terra à Lua, que escreveu em 1865, que já falava da possibilidade do homem chegar na Lua. Isso aconteceu um século depois. Nós temos hoje muitas pesquisas, nós temos viagens espaciais, mas o que a gente tem com certeza, continuamos ainda num patamar muito rasteiro. O universo com seus mistérios e com a sua diversidade, nós ainda estamos numa situação que não sequer chegamos no planeta vizinho, nenhum de nós, humanos, chegamos hoje em planetas vizinhos, né? Então, é uma situação ainda que estamos ainda em fase de aprendizado. Vamos discutir o funcionamento do cérebro, ainda estamos engateando no tocante ao entendimento. O item A arte de olhar o céu é o seguinte, quando a gente fala arte de olhar o céu, a gente se preocupa em citar para você, existe um ramo da ciência que ele se dedica exatamente a compreender essa nossa origem, a evolução dos objetos, os fenômenos terrestres. Esse ramo da ciência se chama astronomia. Ao longo dos séculos, muitos povos tentaram estudar, tentaram explicar, tentaram trazer para nós esses aspectos. E eles faziam, ao longo dos seus estudos, uma mistura danada, confusões, porque trazia o aspecto físico, o aspecto científico, junto com o aspecto religioso, misturava com mitologia, tinha teologia, tinha astrologia, tudo buscando explicação. E assim, eles não conseguiam chegar a contento. Eu trouxe para você aqui duas imagens. Essa imagem de número 1 é um complexo de pedra que existe na Inglaterra. E a imagem de número 2, essa imagem de número 2 é o ponto de entrada do monumento de Newgrange, na Irlanda. Essas imagens, elas trazem justamente situações que despertam a curiosidade, situações que despertam ainda a nossa preocupação de entendimento. E não precisa ficar longe da história da humanidade. Se você for lá no Egito e olhar para as pirâmides, certamente a sua cabeça vai ficar questionando o tempo inteiro o que é que seria isso na sua concepção. Mitos e cosmogonias. Mitos e cosmogonias de onde vivemos, de onde viemos, o que somos. Essas preocupações, elas aconteceram por vários povos. Eu trouxe aí duas imagens. Uma imagem mais mística, né? Aqui do lado dos hindus, e uma imagem que a gente traz mais as manifestações dos mitos. Então, a gente fala, por exemplo, dos mitos, dos rituais, a gente se preocupa no quê? Buscar explicações. Essa pergunta de onde viemos, ela vai ainda perdurar durante muito tempo, porque até hoje a gente ainda tem alguns povos que realizam festejos, que realizam manifestações religiosas, que realizam atividades, todas voltadas para seus mitos ou suas cosmogonias, que seriam a necessidade de explicações. Temos relatos ao longo da história da humanidade de sacrifícios para deuses, de busca de melhor lavoura, de melhor colheita, tudo isso em função de quê? Festivais ligados à religiosidade, junto com a ciência, junto com a astrologia, sempre nessa situação para procurar descobrir os mitos da criação. A cosmogonia, portanto, seria esse conjunto de explicações apresentados para nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A seguir, eu vou fazer relatos e vou trazer para você várias situações onde nós vamos nos deparar com isso. Aqui, eu trago para você 4 imagens da filosofia grega, que traz para a gente a necessidade de tentar explicar como é que são as coisas, tá? Você deve estar vendo ali uma imagem à esquerda, algumas jovens, com relação à mitologia grega, a gente poderia citar o seguinte. Os gregos tinham na concepção politeísta a existência de vários deuses. Por exemplo, nós tínhamos o Zeus, que era o deus dos raios e trovões, nós tínhamos Eros, que era o deus do amor, nós tínhamos outros deuses com variados nomes e características específicas.
e que, segundo eles, essa relação direta com a natureza tinham as suas responsabilidades. A mitologia grega, ela trazia, portanto, essa busca de responder através de profecias, através de mitologia, os mistérios da existência humana. Muitas vezes nós vamos nos deparar também com outras tradições. Se você pegar, por exemplo, a religião hindu acredita num Deus chamado Brahma, que esse Deus fica adormecido. E ele só acorda a cada 4 bilhões de anos, porque cada dia, segundo os hindus, teriam para Brahma um período de 4 bilhões de anos. Então, ele criou primeiramente o som, a luz, e a cada vez que ele desperta, ele vai criando e recriando novos ciclos. Aqui embaixo nós temos duas imagens que nos chamam a atenção. Essa do lado esquerdo você tem os 4 elementos, né? Essa forma de entendimento da natureza, do universo e sua constituição passaria por 4 elementos: a água, o fogo, a terra e o ar. E essa filosofia vem lá da Grécia, né? Porque a Grécia parou de discutir somente o lado da mitologia grega e começou, através de seus pensadores pré-socráticos, quando eu digo pré-socráticos, obviamente antes de Sócrates, buscar entender não só o lado da mitologia, só o lado da explicação da astrologia. Foi se buscar, então, nesse momento, a inquestionável busca de informações que influenciou, inclusive, o pensamento ocidental. Muitas influências, importantes influências na forma ocidental de entendimento, partem da Grécia, né? Então, eles passaram a questionar a origem do universo, né? Nós temos, quando estudamos em química, estudo dos modelos atômicos, aí a gente vai falar dos modelos atômicos do Dalton, do Thomson, do Rutherford, do Bohr, das contribuições do Sommerfeld. Só que antes de todos eles aparecem 2 pensadores gregos, Leucipo e Demócrito, que já falavam da matéria e já diziam que ela era constituída de partículas pequenas que chamaram de átomos, e esse nome a gente utiliza até hoje. Tá? Alguns pensadores pré-socráticos, como Tales de Mileto, tinham algumas concepções específicas. Tales de Mileto acreditava que o universo ele era todo partido de uma estrutura, de uma substância que é muito conhecida nossa, que é a água. A Tales de Mileto, que viveu antes de Cristo, ele dizia que tudo viria da água. Modelo de universo. Dê uma olhada nessas 2 imagens que eu coloquei para você aqui. Aqui nós temos na esquerda uma imagem que traz para a gente a Terra como centro do universo. Essa teoria chamada de geocentrismo, tá? Ela foi defendida durante muito tempo com apoio incondicional da Igreja. Obviamente, isso não é verídico. A Terra não é o centro de nada. E aqui do lado direito, nós temos o heliocentrismo. Esse sim traz para nós uma concepção correta. O que é que o heliocentrismo traz para nós? O heliocentrismo traz para nós uma simples constituição de um sistema solar de 9 planetas. Agora nós só temos 8, então ficou fora desta classificação, onde o Sol é a estrela que fica centralizada e os demais planetas orbitando ao seu redor. Geocentrismo e o heliocentrismo. Qual era dessas duas que estava certo? Dizer que a Terra era o centro do universo era de uma prepotência imensurável. A Terra não é centro de nada, nós somos partes de um sistema solar. E como o nosso, existem milhões, bilhões. Fazemos parte de uma galáxia que também, dentro do universo, existem milhões idênticas. Com essa concepção do universo, a primeira e da segunda frente que a gente tem, da interferência direta do poder vinculado à Igreja. Estado e Igreja defendiam o geocentrismo. Porém, os cientistas descobrem e influenciam essa opinião posteriormente com o heliocentrismo. Eu trouxe essa imagem porque eu estou ouvindo tanta bobeira, eu estou ouvindo tanta bobagem, eu estou ouvindo tanta gente defendendo coisas absurdas. E aí eu fiz uma pergunta e ao mesmo tempo eu vou responder. E a Terra não é plana? Não, meus amigos, ela nunca foi, ela nunca será plana. Se a Terra fosse plana, quando nós chegássemos no final desse plano, nós íamos cair num grande abismo. E nós íamos ver a Terra como essas imagens, tá? Essas tirinhas aqui, ó. Olha lá o Sol batendo na quina da Terra, a Terra com uma forma, parecendo uma forma de pão. O Hitler, no filme O Grande Ditador,
jogando o globo, deixando de ser o globo para ser um paralelepípedo retângulo. Então, a Terra não é plana, nunca foi plana, nunca será plana. Eu pensava que o desconhecimento e a ignorância tivessem fins, eles não têm. A Terra não é plana, aqui está a imagem dela. A Terra é uma estrutura esférica cujos polos estão achatados. Nosso planeta azul, né? Nosso planeta azul com mais de 70% de sua composição efetuada de água. Aqui a gente traz para você uma imagem que fala sobre as estrelas, e eu faço questão de trazer para você um pequeno texto que eu vou ler para você compreender. Fica mais legal que você tenha noção do que eu vou ler aqui para você. Quando a gente vai falar das estrelas, a primeira coisa que a gente vai lembrar é de um termo chamado nebulosas. O que são as nebulosas? As nebulosas são imensas nuvens de gás compostas basicamente de poeira, hidrogênio, hélio e plasma. Vanks, o hélio é aquele gás nobre? Sim. Em algumas regiões dessa nuvem, a força gravitacional entre seus constituintes faz com que ela comece a se contrair, aquecendo-se cada vez mais. Quando a temperatura chega a um valor suficientemente alto, tem início um fenômeno chamado fusão. Fusão significa unir, tá? Fusão nuclear, juntar. Fissão nuclear, quebra. Quando a temperatura chega a esse valor, o fenômeno chamado fusão nuclear, existirá a queima do hidrogênio, onde haverá uma liberação de grande quantidade de energia, grande parte dela na forma de luz e calor. Assim, nasce uma estrela. Então, você vai partir de quem? Do hidrogênio, você vai partir do hélio, você vai partir do plasma, elevando-se a temperatura dessas estruturas, atingir uma determinada temperatura suficiente para que aconteça a composição e a formação das nossas estrelas. Como funcionam os telescópios? O telescópio, amigo, sempre foi um equipamento complexo, porque a nossa curiosidade necessita de equipamentos que permitam visualizações, né? Um dos mais importantes telescópios que a gente possui é o telescópio espacial Hubble, que está aqui do lado. Ele é um telescópio de reflexão, ele nos dá a capacidade, através de suas lentes, de, através do seu movimento de órbita em relação à Terra, nos trazer grandes imagens, tá? Ele leva a vantagem de estar no espaço, por quê? Porque de lá ele não tem nenhum obstáculo para fazer as suas observações. Ele ganha esse nome em homenagem ao cientista americano que o desenvolveu, tá bom? Ele tem 13 metros de comprimento, ele levou 8 anos para ser construído, ele continua sendo utilizado. Aqueles que têm paixão pelos astros, aqueles que gostam de observar estrelas, aqueles que gostam de olhar as fases da Lua, certamente o telescópio seria uma estrutura muito bem-vinda, porque através das informações que são obtidas através de grandes equipamentos, a gente tem a capacidade de compreensão de muita coisa. Insisto, o universo está em constante expansão. O universo ele não é finito, ele é infinito, ele sofre mudanças, dia após dia são mutações que o universo apresenta para todos nós. O nosso lugar no espaço. Eu trouxe aqui para você uma imagem com o nosso sistema solar. Ali o Sol, quem é o planeta mais perto do Sol? Mercúrio, seguido de Vênus. Nesta sequência, nós somos o terceiro a partir do Mercúrio. Mercúrio, Vênus, Terra. Vizinho nosso vem Marte, depois vem o maior dos planetas, que é Júpiter, Saturno, Urano, e o mais distante é Netuno. Antes, você colocou só 8, está faltando Plutão. Plutão foi rebaixado à condição de planeta? Não, nós não temos mais. Então, o nosso lugar no espaço qual seria? O nosso lugar no espaço começa pelo sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nós estamos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Trouxe a imagem da Via Láctea aqui à nossa direita, para que você possa visualizá-la, para que você possa encontrar essa nossa estrutura. Então, a Terra não está sozinha, Max? Não. Como a Terra nós temos bilhões de planetas, como a Via Láctea nós temos bilhões de galáxias. Nós temos o Sol como estrela, a Lua não vai ser estrela? Não. Então, aqui o que é que a gente vai ter? A gente compartilha corpos celestes, como a Lua, como asteroides, os cometas, os meteoros, os meteoritos. Apesar de nunca nós termos ido em outros planetas presencialmente, nós sabemos da sua existência. Alguns questionam, inclusive, a ida do homem à Lua. Né? Alguns trazem algumas teorias de que o homem não chegou a ir à Lua. Aí você pergunta assim para mim, e você, o que é que acha? Eu acredito que temos ido à Lua sim. Só que
nós precisamos fazer com que as nossas viagens no espaço sejam algo mais corriqueiro, mais presentes. Trouxe agora para você aqui os planetas para que a gente desse uma olhada. Primeiro eu coloquei aqui Mercúrio, ele possui um núcleo grande, quantidade de ferro. Na sua superfície você vai encontrar uma região polar que não dá a incidência de luz solar. Então, o que vai acontecer lá? A água estar na condição sólida, né? Provavelmente, ela é oriunda de asteroides e cometas, eles se chocaram com esse planeta. O segundo planeta que eu trago para você aqui é Vênus. O que é que acontece? Ele também tem um núcleo constituído basicamente por ferro. Seu manto e a sua costa são rochosos. Vênus é um planeta muito parecido com o nosso. Aqui a gente traz Marte na concepção científica do cinema. Muitas vezes a gente só fala em marcianos, né? Falou em algum ente extraterrestre, a gente fala dos marcianos. Ele tem um núcleo também com muito ferro, com muito níquel, com muito enxofre, magnésio, alumínio, silício, potássio. E ele tem um manto de forma sólida, um manto rochoso. Aqui agora vamos apresentar para você Júpiter, né? A gente não sabe se o núcleo dele é sólido ou não. Por quê? Ele tem uma espécie de sopa muito densa, a temperatura é muito elevada. Segundo os cientistas, os cálculos aproximadamente 50 mil graus Celsius. A Terra, o centro da Terra, a gente raciocina com um cálculo de 6 mil graus Celsius. Esse centro é feito basicamente de ferro e de silício, tá bom? Aqui, o planeta é conhecido pelos seus anéis, né? Os poetas utilizam muito a terminologia, os anéis de Saturno. O centro de Saturno tem a mesma formação de Júpiter, mas quando a gente compara, a gente verifica que ele é imensamente menor. E aqui eu trago para você, na sequência, a imagem do planeta Urano. Urano, para nós, pelo menos 80% dele é de gelo. E ele fica assim, um pequeno núcleo rochoso. Parece muito com quem Urano. Quando a gente vê a visualização do Urano e Netuno, eles são muito parecidos, porque Netuno tem a mesma composição do Urano, só que ele é mais denso e macio. O que é mais denso? Seria literalmente mais pesado. Outros componentes do sistema solar. Eu trouxe aqui para você outros componentes do sistema solar e fiz questão de trazer imagens. A primeira delas são os planetas anões. Vantes, o que é o planeta anão? O planeta anão são corpos celestes que ficam orbitando o Sol, mas eles têm uma massa suficiente que não considere sendo planeta. São estruturas bem menores. Plutão era o nono planeta do sistema solar e agora ele está na classificação dos planetas anões, tá? Plutão é bem menor do que a nossa Lua, por isso que ele não é mais considerado um planeta, né? Ele era considerado um planeta pela União Astronômica Internacional e agora ele foi reclassificado como planeta anão. A segunda estrutura que eu apresento para você aqui são os anéis planetários. A segunda imagem que você tem ali em movimento, Saturno é o exemplo mais clássico dos anéis. A terceira imagem são as luas, exemplo, Europa, que é uma das luas de Júpiter. A quarta imagem, aqui do lado esquerdo, na parte inferior, eu trago para você os asteroides. Os asteroides são fragmentos de materiais provenientes da formação dos planetas rochosos. Eles ficam vagando pelo espaço em altas velocidades e com extensa quantidade de energia. Muitos dos asteroides do sistema estão localizados em uma faixa entre as órbitas de Marte e de Júpiter. A penúltima imagem aqui são os meteoroides, tá? Esses meteoroides ou meteoritos, são fragmentos de meteoros de estruturas sólidas que podemos, inclusive, ter capacidade de choques ou de encontro com determinados planetas, tá? Segundo a Organização Internacional de Meteoros, eles se diferenciam dos asteroides, por quê? Porque eles são bem menores. A última imagem que a gente colocou aqui, alguns cometas que estão passando aqui, estruturas também formadas principalmente por gelo, poeira e por rochas de tamanhos variados. Nós temos também uma situação interessante. Eu trouxe aqui para vocês essas imagens dos desafios das viagens espaciais. Aqui nós temos à nossa esquerda o lançamento de um foguete, aqui na nossa direita nós temos uma nave espacial, uma estação espacial orbitando em relação ao planeta Terra. E aqui embaixo nós temos um astronauta muito animado aqui, né? Ao lado dele o maior vilão das histórias que envolvem o espaço, as viagens espaciais, a conquista do universo, tá? Quais são os desafios que a gente tem em grande escala? Primeiro, as distâncias. As distâncias são gigantescas. Então,
a nossa concepção de deslocamento, a nossa capacidade de fazer viagens espaciais, o tempo de chegada para essas distâncias tão grandes, eles seriam muito, mas muito grandes, porque a gente tem milhões, bilhões de quilômetros que separam um planeta de outro planeta, uma galáxia de outra galáxia. Então, o ser humano, apesar de viver com essa sede de conhecimento, ainda vai demorar muito para descobrir, para desbravar, para conseguir chegar em outros lugares. E quais seriam os efeitos que essas viagens espaciais poderiam trazer até nós? Como a gente raciocina com viagens espaciais, a gente vai ter que se adequar a situações em outros lugares. Aqui eu coloquei algumas imagens, por exemplo, de treinamentos ou de viagens em estações espaciais, onde a gente vê, por exemplo, a mudança no comportamento. Na parte superior, gravitacional. Na parte inferior, as duas imagens com relação à alimentação. Então, esses desafios para a gente, esses riscos que os astronautas têm de ficar muito tempo longe da superfície terrestre, existe, porque eles precisam flutuar, eles estão submetidos a uma gravidade diferente, eles precisam manter a sua condição física, eles precisam fazer exercícios, os astronautas precisam ser capazes fisicamente, intelectualmente, de encarar um isolamento grande, se bem que isolamento agora nós estamos treinando também, né? Confinamento, você pode ter a propagação de uma doença dentro de uma viagem espacial dessa e não vai ter condição de superar as enfermidades que possivelmente possam acontecer. Inclusive, essas equipes sempre vão junto médicos, né? Isso aí, essas mudanças vão influenciar na nossa composição física, no funcionamento do nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea. Então, tudo isso vai fazer com que a gente analise esses efeitos sobre o ser humano. Ainda temos muito a aprender, muito a evoluir. E a colonização de outros mundos? Eu trouxe aqui imagens de filmes. Aqui do lado esquerdo, gosto muito desse filme, Avatar. Sugiro a você que assista, se não já tiver assistido. Do lado direito, Perdida em Marte, também um filme muito interessante. Aqui embaixo são características de humor. Né? Ali nós temos o Exterminador do Futuro conduzindo o ET, é uma GIF. E aqui uma invasão de extraterrestres, só que eles não são bonzinhos, eles são muito maus. Se você já assistiu filmes e que se interessa por essa história, por esse roteiro de composição, quando a gente fala em colonizar outros mundos, certamente a gente vai ter que entender isso como difícil. Por quê? Porque as condições de outros planetas não necessariamente são as mesmas que as nossas. No tocante à temperatura, no tocante à existência de água, no tocante a solo fértil, no tocante à nossa capacidade de respiração. Então, é uma série de situações que exigiriam de nós muitos recursos para a colonização. Você tem aqui o filme Avatar, essa primeira imagem, a gente tem cenas nesse filme que os seres humanos lá precisam se adaptar para efeito de respiração, tá? Desafio, longas distâncias, o espaço é imenso, como chegar a esse destino, como fazer sobreviver nesses mundos, como se adaptar a esses planetas, como encarar as temperaturas muito elevadas ou muito baixas. O planeta que a gente mais fala em colonizar, que estaria mais ao nosso alcance, com condições mais próximas a nós, seria Marte, que é um planeta vizinho, ele possui água, a sua geologia se apresenta parecida com a nossa. Fora desse, a princípio, seria muito mais difícil. Os astronautas continuam com seus projetos, a NASA continua com seus estudos, os russos também possuem grandes estudos, mas, por enquanto, a gente se limita a dizer que existem muitos empecilhos, principalmente na ordem de distâncias, na ordem física, no tocante a ar, água e estrutura do solo. Estamos sozinhos no universo? Essa pergunta já me fizeram ao longo de 35 anos que eu dou aula de física. Minha resposta é muito simples. Eu não acredito que estejamos sozinhos no universo. Eu acredito que existem outras formas de vida não necessariamente semelhantes à nossa, que de forma racional a gente precisa compreender o tamanho do universo e não acharmos prepotentes a ponto de achar que o único lugar no universo que existe inteligência é o planeta Terra. Obviamente, muitos irão concordar comigo, muitos irão discordar. E o universo vive em constantes divergências no tocante a opiniões. Se a gente aprender a respeitar as opiniões diferentes das nossas, certamente nós iremos viver bem melhor.
Então, se você me questiona, estamos sozinhos no universo? A gente não pode deixar de responder. Eu acredito que não. A Terra é o único local no universo conhecido que tem inteligência? Acredito que não. E aí, o que é que a gente poderia afirmar sobre isso? Poderíamos afirmar que, quem sabe, em gerações futuras, através do avanço da ciência, a gente possa um dia confirmar ou não a existência de outras inteligências, outras formas de existência racional no sistema solar e em outros planetas. Esse capítulo eu gosto muito porque ele traz uma concepção de discussão que nos leva a entender o quanto nós somos pequenos. Nós estamos passando por um momento onde a soberba, a arrogância do ser humano vai ter que baixar a bola. Os maiores líderes do planeta, como os presidentes da Rússia, o presidente americano, as grandes potências mundiais que nunca tiveram medo de nada, foram afrontadas por um organismo que mudou a nossa forma de ver o mundo. Eu espero que a gente, quando renasça para um novo mundo, e esse novo mundo está surgindo, a gente não esqueça de sermos mais solidários, de sermos mais amigos, encararmos as pessoas como semelhantes a nós.